Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma aula de biologia. Cenário novo, porque eu cansei da sala de jantar bagunçada. Agora vamos filmar aqui mesmo com guarda-roupa de fundo, tá? Gente, seguinte, vocês pediram para eu começar a aula de hoje falando um pouquinho dos exercícios da aula passada, porque eu acabei me estendendo no tempo, né? E não deu tempo de fazermos os exercícios. Se tudo der certo hoje, eu serei mais sucinta e a gente consegue abrir a live e fazer os exercícios, tá? Então, lá na página 354 e 355, vocês têm 4 exercícios sobre o conteúdo da aula passada, que eu espero que você já tenha feito, só pra gente agora corrigir qualquer dúvida que você tenha no exercício. Eu tô online no WhatsApp para te responder, certo? Gente, a 1 tá pedindo pra gente fazer associação entre função e organela. Aí a primeira função que ele dá é responsável pela desintoxicação do álcool e decomposição do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Nós vimos que essa é a principal função dos peroxissomos. 4. Local de síntese proteica. Quem faz a síntese proteica? Os lindos dos ribossomos. Modifica, concentra, empacota. O único que sabe empacotar é complexo de Golgi. Vesícula que contém enzimas hidrolíticas, ou seja, que está fazendo digestão, lisossomo. Responsável pela formação dos cílios e dos flagelos são os centríolos, alternativa A. A 2 está pedindo para a gente dar aí a sequência de eventos. Então, você tem uma imagem ali de uma fagocitose, e aí ele está mostrando tudo o que acontece até acontecer a plasmocitose, certo? Ali ele também mostra, tá vendo no 4, uma mitocôndria sendo digerida, então ele também está fazendo autodigestão. No 1, nós temos ali que acabou de ser englobado uma partícula sólida. Eu poderia falar que isso é uma fagocitose, poderia falar que é uma endocitose, poderia falar que está formando um fagossomo, então ainda fico em 3 alternativas. O 2 só pode ser lisossomo, isso já me faz matar a questão, né? Mas a gente tá vendo ali o lisossomo saindo do complexo de Golgi, que é o 3. No 4, se ela tá digerindo ela mesma, é um vacúolo autofágico, certo? E no 5, terminou a digestão, absorveu o que queria, agora ela tem um corpo residual. E por fim, no 6 está acontecendo a plasmocitose, se ela está excretando isso, certo? O 3 eu não vou ler o texto inteiro com vocês, mas tem algumas coisinhas aí do texto que eu dei uma grifada que são importantes. Lá na primeira linha ele tá falando de uma organela, né, e quer que você descubra qual é. Na primeira linha ele fala clandestina e estranha. Então ele tá querendo dizer que é algo que veio de fora. Se não ficou claro aí, lá na terceira linha de baixo para cima, tá escrito assim, sua origem microbiana. Gente, então ele tá falando de alguma coisa que veio de fora. Se ele tá falando de alguma coisa que veio de fora, que acredita-se ter origem microbiana, só pode ser ou mitocôndria ou cloroplasto. Só que ele no textinho fala nas nossas células, a gente não tem cloroplasto, então só pode ser mitocôndria, alternativa C. E por fim, a 4 tá falando pra gente uma característica que sustenta que as mitocôndrias foram incorporadas por endossimbiose. E aí a gente tem que lembrar, né, o que faz com que essa teoria pareça certa. Ela ter ribossomos próprios, ela ter dupla membrana, ela ter DNA circular e ela fazer autoduplicação. Você tem que procurar uma dessas 4 coisas nas alternativas. Na alternativa D, tá falando pra gente capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Certo, pessoal? Sem problemas? Se tiver problema, já fala comigo agora, eu já te respondo. Se não tiver, vamos lá para a aula 10, bioenergética, metabolismo energético e fermentação. Gente, eu achei que não tá ficando tão bom no vídeo, por causa que eu tô tendo que reduzir tamanho de letra, então eu tirei uma foto para mandar para vocês. Mas ainda assim, se você preferir olhar aqui, dá um pause no vídeo, que você consegue fazer a cópia sem eu estar na frente. Gente, a aula de hoje, ela é então uma introdução, então a gente vai falar o que é o metabolismo energético, quais os tipos que tem nele, aí a gente vai falar do mais rapidinho que é da fermentação. Aí semana que vem a gente fala da respiração, e aí depois nós ficamos 2 semanas falando de fotossíntese, que é um processo um pouco mais longo, certo? Eu sei que tem um monte de reação, eu sei que a gente dá uma assustada, mas o processo é simples. E 80% das questões do vestibular te perguntam o básico. Então, o básico você tem que saber muito bem. Claro que eu quero que você saiba tudo, né? Eu sou a professora de biologia.
Mas a maioria das questões você responde com geralzão, certo? Então vamos ficar atento aqui. Gente, vou falar primeiro de metabolismo energético e depois de fermentação, certo? Então, começando, metabolismo energético, a gente está falando de metabolismo para gerar energia. Mas o que é metabolismo? Então, o metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem na célula. Aí você fala, nossa, ficou tão... né? Parece que eu estou lendo um livro. Gente, o que eu quero dizer quando eu falo isso? Pô, todo mundo já ouviu alguém falar, meu metabolismo é rápido, meu metabolismo é lento, queria ter um metabolismo mais acelerado. Eu queria, o meu é lento pra caramba. Gente, o que é isso? O metabolismo é o que o seu corpo gasta para fazer a atividade. Então, assim, se eu tô deitada assistindo televisão, meu metabolismo tá lá embaixo. Se eu tô correndo na esteira, meu metabolismo tá lá em cima. E a gente tem o metabolismo basal, tá? Você nunca zera metabolismo. O metabolismo basal é o que o seu corpo gasta para ficar vivo. Então, para o coração bater, para diafragma descer, para a caixa torácica expandir, para sangue circular, você gasta energia. Então, a gente gasta aí um X de energia, que é o nosso metabolismo basal, se a gente ficar quieto, parado, fazendo nada. Conforme você aumenta seu nível de atividade, você aumenta o seu metabolismo, tá? Então, é quanto de energia seu corpo está gastando. Existem pessoas que gastam mais, que o corpo trabalha num ritmo mais acelerado, e pessoas que gastam menos, dentro de um limiar considerado normal. Você pode estar acima ou abaixo do normal, aí você precisa de um auxílio médico, tá? Geralmente é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Mas dentro do normal, a gente tem variação individual, tá? Se você pegar duas pessoas e colocar as duas para comerem as mesmas coisas todos os dias e para fazerem os mesmos exercícios, não necessariamente as duas ganharão ou perderão a mesma quantidade de massa, tá? Porque o metabolismo, ele é individual, ok? Todo mundo tem aquela amiga do inferno que come, e não engorda. O metabolismo acelerado, sorte dela, certo? Conforme a gente vai ficando mais velho, nosso metabolismo tende a ficar mais devagarzinho, mais lento. Olha a energia dessas crianças que não param de correr, tá? Olha a sua. Então, já isso vai diminuindo um pouco. Gente, e quando nós falamos disso, a gente tem que saber que o nosso metabolismo, ele é subdividido em dois. Então, a gente vai falar do catabólico, ou das reações de catabolismo, e do anabólico, ou das reações de anabolismo. O que é o catabolismo? É o que quebra, é o que degrada. Então, eu vou quebrar o quê? Molécula orgânica, certo? Onde eu quebro molécula orgânica? Em mais de um processo. Posso fazer isso na fermentação, na respiração, ou o que eu acho mais fácil a gente lembrar da digestão. O que a digestão faz? Pega lá aquela proteína gigante que você comeu, quebra primeiro em peptídeo, depois em aminoácido. Pega aquele carboidrato que você comeu, o amido, quebra em maltose, quebra em glicose. Tá? Pego o lipídio, quebra em ácido graxo, quebra em glicerol. Então a gente tem que tá quebrando. Se tá quebrando, eu chamo isso de uma reação de catabolismo, certo? Gente, quais reações de catabolismo nós vamos estudar? Hoje, fermentação, semana que vem, respiração. Fala, por que tá quebrando? Ué, eu começo com uma molécula de glicose e termino, por exemplo, com água e gás carbônico. Então, eu peguei uma molécula grandona e quebrei em moléculas pequenininhas. Catabolismo. Por que o nosso corpo faz isso? Para liberar energia. Tá? Então, quando eu quebro, eu libero energia, libero calor. E a gente chama isso de uma reação exotérmica ou exergônica, certo? O que é um metabolismo de anabolismo? Isso é fácil de você pensar no tal do anabolizante. O anabolizante usa quem quer o quê? Crescer músculo, produzir mais. Então, o que o anabolismo faz? Síntese. Estou produzindo molécula orgânica. Então, eu tenho aminoácidos e eu vou produzir a proteína. Isso é anabolismo. Vou produzir a proteína para crescer o músculo, certo? A gente não sabe fazer o processo sensacional de anabolismo que a gente vai ver, que tem gente que sabe fazer, né? Que pega água, gás carbônico e vira glicose, certo? Então, nós temos a fotossíntese como sendo o principal exemplo de anabolismo. Falei aqui da síntese proteica também, certo? Lembra que seu ribossomo está juntando aminoácidos lá em ligações peptídicas, formando uma proteína. Tá pegando coisas pequenininhas e transformando num negócio gigante, certo? Gente,
Uma reação de anabolismo, ela sempre vai consumir energia. E se ela está consumindo energia, eu chamo ela de endergônica ou endotérmica, certo? Sem problemas com essa classificação? E se eu estou falando de energia, né? Estou preocupada aqui se libera energia, se absorve energia, o que é a tal da energia? Então, a energia para o nosso corpo, ele é medida em molécula de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato. Então, eu tenho uma adenosina ligada a 3 fosfatos. E é aí que a energia fica guardada. Quando o seu corpo quebra, ele tira um fosfato e ela vira uma adenosina difosfato. Então, uma adenosina ligada a 2 moléculas de fosfato. E aí, libera a energia que seu corpo tinha armazenado ali, certo? Gente, vamos pensar aqui um pouco. Você conhece essa molécula, isso aqui é um nucleotídeo. Nucleotídeo sempre é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Aqui, eu não quis qualquer fosfato, fosfato é sempre qualquer. Eu não quis qualquer pentose, eu não quis qualquer base nitrogenada. Quando eu junto uma ribose com uma adenina, lembra? Adenina, citosina, timina, guanina? Então, quando eu junto uma ribose com uma adenina, eu tenho aqui um nucleosídeo que tem um nome especial, que é uma adenosina. Então, ó, achei aqui a adenosina. E essa adenosina não está ligada a 1, ela está ligada a 3 fosfatos. Então, põe mais um fosfato aqui e põe mais um fosfato aqui. Onde está a energia da molécula? Nessas ligações, certo? Então, adenosina trifosfato. Seu corpo tem uma enzima chamada ATPase, que é a responsável por quebrar essa ligação. A hora que ela quebra essa ligação, energia para a célula. O que a célula vai fazer com essa energia? Qualquer coisa, gente. Pode ser contração muscular, se a gente estiver falando de uma fibra muscular. Pode ser movimento, eu tô falando de um cílio. Pode ser... Ai, não consigo nem pensar. Transmissão de impulso nervoso, tá? A gente tem aqui coisas diferentes que essa célula pode estar produzindo. Só que a gente tem uma outra enzima, que é a ATP sintase, que vai lá e faz a ligação. Quando quebra, libera energia. Para fazer a ligação, eu preciso absorver energia. Por quê? Porque quando o meu corpo quebra a glicose, ele produz um monte de energia. Eu vou perder esse monte de energia? Não. Vou fazer um monte de ATP. Vou deixar guardadinho. Porque pensa, Paula, agora tá quase não gastando energia. Então, meu corpo tá aqui produzindo ATP e guardando. Porque vai que a hora que eu desligo aqui, eu resolvo e correr uma maratona. Meu corpo não sabe o que eu vou fazer depois. Então, ele armazena esse ATP do que eu comi. E ele vai, né, da glicose que ele vai quebrando, e aí se precisar, ele usa isso que está armazenado. Se não precisar, vai virando gordurinha, certo? Gente, e aí nós temos os aceptores de hidrogênio. O que é isso? Quando quebra e libera hidrogênio, né, libera H+, a gente tem algumas moléculas que são responsáveis por segurar esse hidrogênio e levar ele até a outra reação química na qual ele vai ser usado. Esses são os aceptores de hidrogênio. Nós temos 3 tipos na célula: o NAD, o NADP e o FAD. Hoje a gente vai falar só do NAD. Então, o aceptor de hidrogênio que a gente tem como que é o nome? Na fermentação é só o NAD. Na respiração vão aparecer os outros 2, certo? Então, o NAD, né, ele é só NAD, ele pode virar NADH e NADH mais H, que é o que a gente vai ter aqui, ó. Tá vendo? Ele roubou 2 hidrogênios e levou para outro lugar. Gente, eles são coenzimas. O que é isso? O que é ser uma coenzima? Ele vai ajudar a permitir que a enzima faça a reação química acontecer, certo? E aí, a gente vai falar hoje de fermentação. Já foi 15 minutos. A fermentação é um processo anaeróbico. O que significa isso? É um processo que ocorre na ausência de oxigênio, tá? Então, a célula vai usar só glicose.
Pode ver aqui, ó, glicose sozinho, não somo nada com a glicose, não tem oxigênio aqui, certo? Além disso, eu tenho que saber que ela pode ser a fermentação alcoólica, que é a que vai produzir álcool, ou a fermentação láctica, que é a que vai produzir lactato. Temos que saber que, isso aqui era para eu ter colocado embaixo, que elas ocorrem no citossol, então não tem uma organela específica para isso estar acontecendo, tá? Ela vai acontecer no citoplasma, né, no hialoplasma da célula, então é um processo bastante simples. E nós temos que não importa se eu estou falando de fermentação alcoólica ou de lática, fermentação sempre começa com a glicólise. Então, sempre o primeiro passo para começar uma fermentação, glicólise. Gente, o nome aqui me contou quase tudo que eu tenho que saber. Lise, quebra. De quem? Da glicose. Então, o que a glicólise faz? Quebra a glicose, certo? A gente vê uma versão resumida de glicólise. E tá lindo, fique feliz assim. Mas a glicólise, de verdade, ela tem 10 etapas. Então, a glicose é quebrada, até virar o piruvato, ou ácido pirúvico, certo? Por que é tão importante que a sua célula faça isso de forma lenta e gradual? Porque, gente, se a liberação de energia ela acontecer de uma vez só, isso vai ser tanta energia na célula, tanto calor, afinal eu estou liberando energia, eu estou liberando calor, que a célula ia pegar fogo e ia morrer. Tá? Então a gente precisa que a liberação de energia seja lenta e gradual. Nunca a quebra da glicose vai ser super rápida, liberando toda a energia de uma vez só. Certo? E a gente tem que saber que as enzimas aqui são as desidrogenases, ou seja, o que a enzima vai estar fazendo? Tirando hidrogênio. E quem vai pegar esse hidrogênio que foi retirado? O NAD. E vai levar ele para a segunda parte da fermentação. Tá? Isso vai ser, a gente vai ver que produz aqui e usa aqui, não tem saldo de hidrogênio. Gente, como que é uma glicólise? Então você tem que saber, pelo menos, as linhas gerais. Então eu começo com uma molécula de glicose. Todo mundo sabe como é a molécula de glicose, uma molécula de 24 átomos. 6 de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, certo? A famosa C6H12O6. Gente, só que é só jogar lá na célula e pronto, quebra? Não, a célula gasta energia para fazer essa quebra. E essa energia que é gasta aqui no começo, a gente chama de energia de ativação. Então a energia de ativação, ou seja, a energia para começar a glicólise, é de 2 ATPs, tá vendo? Eu fiz um para baixo e um para cima. Gente, então a célula gasta 2 moléculas de ATP para começar o processo. Então, ela, de onde ela tira isso? Ela já tem armazenado? Tá? Ela não pode zerar o estoque dela de ATP, que senão ela não produz mais. Para ela conseguir fazer o processo, ela gasta 2. Então, gastou 2 ATPs e quebrou essa molécula, que tem 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, certo? Aí, essa molécula vai ser quebrada liberando 2 hidrogênios. Então, eu libero 2 hidrogênios dessa daqui, que vão ser recolhidos pelo NAD, que vai se transformar em NADH mais H. Fala, posso pôr NADH2? Pode! E essa daqui, a mesma coisa. Então, tá vendo que eu produzi aqui 2 e aqui mais... Não, desculpa. Aqui eu liberei 2 hidrogênios e aqui eu liberei mais 2 hidrogênios, produzindo uma molécula de NADH mais H aqui e uma molécula de NADH mais H aqui. Então, eu tenho 2 moléculas de NADH mais H, certo? Gente, além disso, quando eu faço essa quebra, eu libero 2 moléculas de ATP. Liberei 2 aqui e 2 aqui. Então, eu liberei 4 moléculas de ATP. Então, fico com as 4? Não, porque não vale contar assim, né? Eu posso falar que meu saldo foi de 4? Não, meu saldo foi de 2. Por quê? Eu gastei 2 para começar, então eu tava com menos 2 de saldo. Produzi 4, saldo final 2, certo? E, gente, por fim, a gente tem então que formar o piruvato. Vamos pensar aqui um pouquinho? Se eu quebrei essa molécula em 2 iguais, era para eu ter C3H6O. Desculpa, C3H6O3, certo? Mas eu não perdi 2 hidrogênios em cada molécula. Então tá aqui o C3, o H que era para ser 6 perdeu 2, ficou 4, e o O 3, certo? Então eu continuo tendo os mesmos átomos que eu tinha. Eu tenho 6 átomos de carbono
eu tenho 8 átomos de hidrogênio e eu tenho 6 de oxigênio. Estão faltando 4 de hidrogênio. Cadê eles? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, meu saldo ao final da glicólise, eu tenho 2 piruvatos. Tá, não posso chamar de ácido pirúvico? Pode. Tenho 2 ATPs de saldo, que são 4 menos 2, e tenho 2 moléculas de NADH mais H, certo? Agora a gente vai ter que dividir isso em 2, porque esse piruvato, ele pode ir para a fermentação lática ou ele pode ir para a fermentação alcoólica, certo? Depende de quem a gente está falando. Se eu estou falando da fermentação lática, de quem que eu estou falando? Bactéria e célula muscular, certo? Gente, nós usamos, por exemplo, isso aqui, ó, vamos pôr virado para não aparecer a marca, assim. Isso aqui que todo mundo conhece, leite fermentado, a gente tem que é produzido por fermentação lática de bactérias, os famosos lactobacilos. Então a gente usa isso daqui, certo? E como que acontece esse processo? Gente, aqui eu fiquei com 2 piruvatos, né? Eu não vou fazer os 2 piruvatos aqui. Eu coloquei 2 moléculas de piruvato. Essas 2 moléculas de piruvato, cada uma delas vai ganhar um NADH mais H, ou seja, vai ganhar 2 hidrogênios. Paula, da onde veio esse NAD? Daqui, olha, não tinha sido produzido? Aqui, olha ele. Devolvi esse H para a molécula. Se eu devolvi esses 2 Hs para a molécula, a minha molécula, que era C3H4O3, vai ficar C3H6O3. Nossa, não era mais fácil ter parado aqui, então? E aí eu não tinha que ter tirado para pôr de novo? E aí onde você conseguiu o ATP? Que foi bem aí que você ganhou o ATP, certo? Aqui você não gastou ATP para pôr de novo. Então a gente tem, que é por isso que eu tenho a produção das moléculas. Muito bom, agradece as bactérias, viu, gente? Os lactobacilos. Todo mundo aprendeu, né? Lactobacilos vivos, caseia xirota. São tipos de bactérias. Gente, e aí, produzir então essa molécula. O que é isso? Ácido lático ou lactato. Pode chamar do jeito que você gostar mais. Certo? Bactérias produzem isso. É o que dá o azedinho no leite fermentado, no Danone, no iogurte, na coalhada. E a gente, onde que a gente produz isso? Nós produzimos isso em células musculares. Então, as nossas células musculares, o que elas fazem principalmente é a respiração celular. Mas elas também fazem fermentação. E se você estiver durante um exercício físico intenso e faltar oxigênio para o músculo, ele vai aumentar a taxa de fermentação. E a hora que ele aumenta a taxa de fermentação, você vai ter uma grande liberação de ácido lático. E essa grande liberação de ácido lático é o que a gente chama de fadiga muscular, tá? É a hora que acabou a energia do seu músculo. E se acabou a energia do seu músculo, ele não vai conseguir contrair mais. Ou você obedece e para a contração, ou você continua tentando e vai chegar a hora que seu corpo não consegue mais contrair. Se você estiver fazendo correndo, você cai, tá? Então, o ácido lático, ele dá uma dor característica, só que a gente tem que entender uma coisa. Quando eu falo que ele dá uma dor característica, é dor na hora. Sabe aquela coisa que você tá na academia e começou a queimar o músculo e você não aguenta mais fazer o exercício? Você tá fadigando. Isso é a dor da hora que você tá tendo a fadiga muscular. Aí, aquela dor que eu tenho no dia seguinte, aquela dor que você tem no dia seguinte não tem nada de lactato. Gente, estudos comprovam que não importa quanto lactato seu músculo tenha produzido, em no máximo 2 horas, todo o lactato produzido no seu corpo já foi reabsorvido, o sangue já mandou pro fígado e o fígado já transformou isso em glicose. Então esquece, no dia seguinte não tem mais lactato no seu sangue. O que é a dor do dia seguinte? Gente, como que eu faço para o músculo crescer? O músculo cresce porque a hora que eu tava lá fazendo o exercício físico, eu machuquei as fibras musculares, eu lesionei as minhas células. E aí o que as minhas células fazem quando elas são rompidas? Elas refazem as fibras. Só que para refazer a fibra, ela é esperta, ela fala, calma aí, essa fibra fininha não deu conta. Ela arrebentou. Então, o que eu vou fazer? Uma fibra mais grossinha. Como ela faz uma fibra mais grossinha, o músculo cresce. Então, essa dor que você tem no dia seguinte é porque seu corpo está refazendo as fibras, certo? E quanto tempo seu corpo demora para refazer a fibra muscular? Aproximadamente 24 horas. Por isso que não é interessante fazer exercício físico intenso de mesmo tipo em dias seguidos. Você já deve ter reparado isso, que quem vai fazer exercício na academia, exercício de força muscular, então tô falando, por exemplo, esteira, bicicleta, exercício aeróbico. Quando você vai fazer os anaeróbicos, geralmente a pessoa faz, sei lá,
de segunda, quarta e sexta braço, de terça, quinta e sábado perna. Por que você faz essa alteração? Você não faz 2 dias seguidos perna ou 2 dias seguidos braço? Porque você não pode correr o risco de lesionar uma fibra que não terminou de se reconstruir ainda. Ai, mas em 24 horas se reconstrói. Se eu faço todo dia 6 da tarde, deu as 24 horas. É mais ou menos 24 horas, né? Dá um tempinho a mais pro seu corpo. Então, por isso que a gente deve treinar em dias alternados, tá? A gente não deve fazer em dias seguidos o mesmo exercício físico anaeróbico, certo? Gente, e aí, tá? É onde você tem a produção disso. Nós temos que várias delegações já fazem isso, né? De medir o lactato no sangue de um atleta quando ele termina o exercício físico. Então, sei lá, eu sou velocista, né? Faço 100 metros rasos. E a hora que eu termino, aí eles fazem um furinho na minha orelha e vão medir no meu sangue a quantidade de lactato. Pra que isso? Pra saber se eu tava perto de fadigar. Então, pela quantidade de ácido lático que eu tenho no sangue, eu consigo saber se esse atleta estava próximo da fadiga muscular ou não. Se ele estiver próximo da fadiga muscular, significa que ele está precisando de treino nisso, porque senão ele não vai, daqui a pouco ele não vai aguentar fazer a prova, certo? Por que o atleta demora mais para fadigar do que a gente que não é atleta? Porque conforme você pratica sempre isso, o seu corpo aumenta a irrigação, aumenta a quantidade de capilares naquela musculatura que você está treinando, e aí com isso a oxigenação daquele músculo é melhor. Então aquele músculo consegue respirar mais, consequentemente fermenta menos, e aí você tem que demorar mais para fadigar, certo? Se eu que sou sedentária resolvo do nada, virei atleta, vou correr a maratona, não vou aguentar. Tem pouca irrigação na minha musculatura, vai faltar oxigênio, vai fermentar, vai liberar ácido lático, vai fadigar, certo? Gente, e a fermentação alcoólica? A fermentação alcoólica é feita por algumas bactérias e pelos fungos. Quando eu falo fermentação alcoólica, tem que vir um tipo de fungo na sua cabeça, as leveduras. Leveduras são fungos unicelulares anaeróbios facultativos. O que significa isso? Na presença de oxigênio respiram, na ausência de oxigênio fermentam. Gente, é o fermento que você usa na sua casa. E quando eu falo isso, eu quero que uma coisa... Ó, gente, eu não sou patrocinada por ninguém, tá? Mas eu não consigo mostrar... Vai, tentando tampar as marcas. Quando eu falo em fermento aqui de fungo, eu tô falando disso aqui. Eu tô falando de fermento biológico. Esse fermento aqui que vem no saquinho, ou aquele que você deixa na geladeira, que você vai pôr pra fazer massa de pão, certo? Que você deixa lá, põe em leite quente, aí você fica sovando a massa, depois você tampa pra tirar o oxigênio. Isso é fermento de fungo, tá? Fermento biológico. Isso aqui, se você ler no rótulo dele, tá escrito fermento, todo mundo sabe a marca, fermento químico em pó. Gente, isso aqui é fermento químico. Se isso aqui é fermento químico, tem nada a ver com a nossa aula. Isso aqui tem a ver com a aula do Verzotto, certo? Isso aqui é uma reação química. Isso aqui é o fermento biológico, certo? Viu? Coisas boas de dar aula na sua casa. Gente, e o que o fermento biológico, o que a levedura faz? A gente gosta da Saccharomyces cerevisiae, né? Que é a principal aí fermentadora alcoólica que a gente usa na indústria. E ela vai pegar aqueles dois, ela também faz a glicólise lá na célula dela, e aí vai pegar esse piruvato, tô aqui com as 2 moléculas de piruvato que foram formadas, certo? E aí o que ela faz, gente? Ela vai tirar dessa molécula CO2 e também vai acrescentar nessa molécula H2. Então, tá vendo que igual aqui pôs o H2, aqui vai pôr também. A diferença é que aqui eu tenho a liberação de um gás carbônico. No caso, como são 2 moléculas, 2 gás carbônicos. Olha onde mora a diferença aqui. Aqui eu tinha C3 e terminava com C3. Aqui eu tenho C3, mas eu dei um C pro carbono, então eu fiquei com C2. Aqui eu tinha O3 e eu terminei com O3. Aqui eu tenho O3, mas eu dei 2 oxigênios para formar o gás carbônico, então a molécula final ela só é O. Além disso, eu tinha um H4, esse H4 ganhou mais 2 Hs, tenho que ter H6. Tá aqui, né? 5 mais 1, 6. Então, quando eu falo em fermentação alcoólica, eu produzo gás carbônico e etanol, ou gás carbônico e álcool etílico. Tá? Essa aqui é a fórmula do álcool, C2H5OH. Gente,
E nós usamos, então aqui ó, eu pus, estão vendo que eu até grifei aqui, que é o saldo final, tá? Saldo final aqui, 2 moléculas de etanol, 2 de gás carbônico e 2 de ATP. Mas, Paula, aqui no saldo parcial eu tinha piruvato e NAD. Sim, mas eu gastei o NAD e gastei o piruvato, certo? Então, de saldo final, se eu estiver falando de fermentação lática, 2 lactatos e 2 ATPs. Se eu estiver falando de fermentação alcoólica, 2 álcools, 2 gás carbônicos e 2 ATPs, certo? E no que a gente usa isso, né? Nós usamos a fermentação alcoólica em indústrias porque a gente quer algum dos dois produtos. Às vezes eu quero gás carbônico, às vezes eu quero álcool. Quando e quando? Então, quando eu tô fazendo um pão na minha casa, eu quero gás carbônico. Então, eu fui lá, fiz a massa bonitinha, tampei, a massa cresceu. Por que a massa cresceu? Porque o meu fungo fez fermentação e liberou gás carbônico. E aí, essas bolinhas de gás carbônico ficaram no meio da massa. Gente, pergunta pra avó, a avó te explica. Quando a avó faz o pão e põe lá para crescer, ela abre a massa ou ela deixa a massa de bolinha? Ela deixa a massa de bolinha. Pergunta para ela, avó, por que a senhora deixa a massa de bolinha? Ela vai te explicar. Ela vai falar assim para você, ó, para diminuir a superfície de contato entre a massa e o ar, porque no ar tem oxigênio. Se eu der oxigênio para o meu fungo, como ele é anaeróbio facultativo, ele vai respirar. E se ele respirar, a massa não cresce. Então eu preciso deixar o mínimo de contato com o ar possível, que é para o meu fungo ser obrigado a fermentar. E aí sim a minha massa vai crescer. Tem vó que é tão ruim com o coitado do fungo que tampa a vasilha, enrola a coberta em volta para acabar mais rápido o oxigênio até do fungo que está na parte de fora. Já viu a avó que pega a bolinha de massa e joga num copo com água e a bolinha vai lá embaixo? E aí, ela fica esperando. Na hora que a bolinha sobe, ela faz assim, a massa cresceu. Gente, de novo, pergunta pra avó que ela te explica. Ela vai falar assim pra você, eu peguei um pouquinho da massa, que tem todos os ingredientes, inclusive o fermento, e joguei aqui dentro. Essa massa, ela tá muito densa, por isso que ela foi pra baixo. Conforme o fungo for fermentando, afinal aqui tá com água, então ele não consegue pegar oxigênio, né? Ele sabe tirar oxigênio do ar. Esse fungo vai fermentar. Conforme ele fermenta, ele vai produzir gás carbônico dentro da bolinha de massa. Esse gás carbônico vai deixar a massa menos densa e ela sobe. Quando ela chega aqui em cima, é porque já teve um monte de produção de gás carbônico e ela já está menos densa. A outra que está fechada está acontecendo a mesma coisa, então eu sei que a outra cresceu, certo? Gente, o hamster é maravilhoso. Aí você pode ter ficado com uma outra dúvida aí. Ô vó, mas a respiração libera gás carbônico. A fermentação também libera gás carbônico. Por que meu fungo não pode respirar? Porque, gente, se o fungo respirar, cada molécula de glicose libera aí 30 moléculas de ATP. Ele vai fazer pouca respiração. Então, ele vai liberar pouco gás carbônico. Quando eu mando o meu fungo fermentar, a fermentação libera 2 ATPs. Então, ele vai precisar fermentar várias moléculas de glicose para ter energia para manter o metabolismo dele. Então, ele faz mais vezes o processo, ele libera mais gás carbônico. A minha massa fica bem fofinha, certo? Gente, por que quando eu como a massa eu não fico bêbado se tem álcool na massa? Porque se você lembrar um pouquinho, o álcool ele é extremamente volátil, né? Ele evapora bem mais rápido do que a água e eu asso isso a no mínimo 180 graus Celsius. Então todo o álcool que foi produzido na massa evapora no forno, certo? Qual outro momento que eu posso estar querendo essa reação? Quando eu quero fazer uma bebida alcoólica. Então, por exemplo, eu quero fazer um vinho. Eu vou pegar a uva, vou ali dar uma macerada na uva para liberar essa glicose que tem nela. Aí eu vou lá e coloco o meu funguinho e fecho. Por que eu fecho o tonel? Para acabar com o oxigênio. Porque se meu fungo respirar, aí zero de produção de álcool, né? E aí o fungo vai ficar lá, vai ficar fermentando, vai produzir o álcool. O que eu faço? A hora que eu abro o tonel, o gás carbônico vai embora e eu fiquei ali com o vinho. E dei pro meu fungo fermentar cana, vou ter cachaça. Dei pro meu fungo fermentar arroz, vou ter saquê, tá? Então varia o produto da fermentação. Paula, mas e destilado? Primeiro fermenta, depois destila, certo? Cerveja, tá? Também, a cerveja é só fermentada, né? Você vai dar o lúpulo, né? Você vai dar pro fungo fermentar. Ele vai produzir o álcool ali a partir desse processo, certo? A gente também usa isso
na produção de biocombustível. E aí eu acho que vocês acabaram de ver isso na frente B, né? Por que o álcool ele traz menos poluição para a atmosfera do que a gasolina? Por que é tão interessante produzirmos etanol aqui e usarmos este etanol nos nossos carros ao invés de usarmos a gasolina? Porque a cana-de-açúcar, ela tá pegando carbono aqui da atmosfera e tá incorporando no corpo dela, né, o famoso sequestro de carbono. E aí, com isso, quando eu gasto ela no meu carro, vai ter combustão, vai ter liberação de CO2. Só que você entende que o CO2 que foi tirado da atmosfera tá voltando para a atmosfera? Não tô falando que isso é a melhor opção possível, mas pelo menos eu não tô aumentando a concentração de gás carbônico na atmosfera. Eu tiro quando eu planto a cana e eu devolvo quando eu queimo o álcool. Quando a gente usa gasolina no nosso carro, eu tô pegando um carbono que tá lá na litosfera e tô queimando ele e jogando na atmosfera. Então eu aumento a concentração de gás carbônico da atmosfera, tá? Por isso que quando a gente fala em efeito estufa e aquecimento global, a gasolina é pior do que o álcool no consumo dos nossos carros, tá? Ambos têm combustão, ambos têm liberação de CO2, mas é que um pega CO2 da atmosfera e joga na atmosfera, o outro pega da litosfera e joga na atmosfera. Então, aumentando a concentração de carbono aqui, que se você lembrar lá da frente A, você viu que antes da Revolução Industrial era 0,02%, hoje a gente está em 0,04%. Então, a gente dobrou a concentração de gás carbônico no ar. Certo, gente? Dúvidas? Hoje eu consegui terminar aí com 37 minutos, o que significa que eu tenho 8 pra gente fazer exercício, certo? Me manda lá uma mensagem, eu sei que vai ficar quase a 1 da tarde a abertura dessa live, mas pelo menos dá pra gente se ver um pouquinho. Tô com saudade de vocês, tô louca pra olhar pra carinha de vocês um pouco, tá bom? Um beijo, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.